Fala galera, tô na área e estamos começando mais um episódio daquele podcast que mostra pra você que tem brasileiro bem-sucedido em todas as áreas. E hoje eu tô com um convidado especial, que o cara veio lá de Portugal pra conversar com a gente, pra contar sua história, pra falar um pouquinho sobre a vida dos imigrantes lá em Portugal também. E a gente vai bater um papo muito bacana. Eu tô aqui com o Edson, que o Edson ele é um empreendedor. Ele é focado no ramo de dentista, né? Prótese, etc. Tem uma equipe gigantesca lá, um império, né? Edson, prazer Prazer estar todo com meu, você Felipe. aqui, Prazer cara. todo meu, cara. A Muito gente obrigado. conversou um pouquinho ali nos bastidores e eu já falei, vai vir papo bom na mesa hoje. Não, vou fazer o possível, né? Vamos deixar tudo fluir e ver o que acontece, né? Pra galera conhecer você, conta um pouquinho o que que você faz hoje para o pessoal entender de quem que eles vão estar ouvindo e aprendendo hoje aqui nesse podcast. Cara, eu sou dentista, né? De formação, sou dentista. De paixão e de vida, assim, que o universo vai colocando na nossa vida, sou empreendedor. Então, pra ter uma ideia, comecei como office boy e com 13 anos em um laboratório na Lapa, São Paulo. E, e aí comecei a aprender muito rápido, virei técnico em prótese e depois, posteriormente, fiz a graduação e me tornei dentista. Mas, tipo assim, com 18 anos eu já queria. Eu tinha um carro, eu queria vender o carro e abrir uma locadora. Então, a veia de empreendedorismo sempre tava comigo, entendeu? E aí eu consegui, tipo, escalar, né? Tipo, porque se a gente não conseguir escalar, a gente também não consegue crescer. E aí eu fui me achando, né? Mas de formação sou dentista, eh, graças a Deus um dentista com bom respeito e Sim. com nível profissional bem alto e de conhecimento também. Ah, Sou mais conhecido como técnico em prótese, que a maioria não conhece. Técnico em prótese é o cara que faz as lentes de contato em porcelana, É, eh, sabe aquele faz as coroas sorrisão? de implante e É, tal. Antigamente as pessoas só conheciam como protético que fazia dentadura, né? Mas depois a coisa evoluiu, deu uma um mas upgrade ainda ali. tem, né? Que são os técnicos que fazem prótese total, né? Prótese Sim. total, prótese móvel e tal. E esse é o meu principal business, que é um laboratório de prótese que já tem 21 anos. Ficou É. 13 anos em São Paulo e já tá quase 9 anos em Lisboa. Com clientes pela Europa inteira, né? A gente que já desde dois. O primeiro intercâmbio que eu fiz, se eu não me engano, foi em 2007. Que foi a primeira turma assim, de fazer intercâmbio Brasil-Europa para fazer alguns trabalhos na Europa, a convite de dentistas europeus. E depois em 2013 eu já comecei a ficar mais forte, ter mais alguns clientes. Aí quando eu mudei para Portugal em 2016, a gente já tinha pelo menos uns 3, 4 clientes. E hoje a gente tem clientes em 10 países, assim, né? Caraca. E você mudou já para Portugal, já com toda essa estrutura, já como empreendedor, né? Falou, pô, vou fazer ali uma extensão do meu business, vou relocar o meu business. Já chegou intencionalmente assim, né? Cara, assim, eu já tinha um laboratório. Em 2007, eu já tinha um. A empresa já tinha. Chego a 25 pessoas, 2007. E aí, só que assim, como todo negócio, como todo profissional, você tem a formação técnica, mas você não tem a formação de business, né? A não Sim. ser que você estudou, fez formação, ou vem de uma família que já é comerciante, já é do business, já tá te passando ali o dia a dia de como funciona isso, né? Então, é a mesma história. O cara começa, às vezes, como cabeleireiro, e aí, quando pensa que não, ele tá contratando gente ali, mas ele não sabe fazer gestão, né? Sim. Essa que é a grande verdade, né? E aí, quando eu tava ali no 2007 com 25 pessoas mais ou menos, cara, eu tava trabalhando demais, trabalhava de domingo a domingo, né? Porque tinha um sonho de crescer, já tinha crescido bastante, que eu abri o meu primeiro laboratório em 2003. Então, em 2007 ali eu já tinha realmente crescido. E só que eu não tinha me achado ainda, porque tinha um conflito que depois eu fui lendo alguns livros, mais pra frente eu fui entender. Mas existia um conflito entre o técnico, o empreendedor, e o gestor. E isso é Cara, impressionante, cara. É impressionante. Porque toda vez que vinha o estresse, aí eu colocava na ponta do lápis: estresse, retorno financeiro, e liberdade, e a conta não fechava. E aí eu falava, não. Aí, por exemplo, a empresa estava crescendo muito, assim, estava grande e eu querendo sempre diminuir. Então, para sim, alguns, isso poderia ter sido como se fosse uma autossabotagem, né? Para sim. mim é só curva de aprendizagem mesmo, curva de crescimento, né? Mas eu levei um tempo para tipo, me achar.
Tipo assim, me achar qual que era realmente o meu lugar na cadeia, o meu lugar assim no Eu universo, vou entendeu? aproveitar esse gancho e perguntar. Não podia deixar de perguntar essa. Me conta então um livro aí que te ajudou nessa sua trajetória, se você lembrar de alguma coisa, uma coisa que você acha, pô, cara, Cara, isso eu aqui, consigo te dar 3 livros, assim, boa. que foi muito bom. O primeiro que eu li, porque eu tenho dislexia, né, cara? Sim, Então eu sou mais de ouvir audiobooks e tal, do que fazer a leitura propriamente dita. Mas o primeiro livro que eu li pra valer assim foi O Monge e o Executivo. Foi bem famoso esse. muito bom. Isso aí já tem mais de 12, 13 anos, assim, que eu li esse livro, e foi onde eu já comecei a abrir um pouco a mente ali pra isso, mas ainda não consegui me achar nisso daí, tipo, de quem eu realmente era, entendeu? Ou melhor, de quem eu realmente sou. E por quê? Porque eu sempre atuei muito bem em todas as áreas. Então, como, pelo menos da área que eu atuo, né? Gestor, empreendedor, tu Gestor e tava, dentista. Cara, conseguia. assim, como técnico, era a minha grande frustração, porque eu já tinha começado a me tornar famoso até a nível internacional. Famoso não, mas reconhecido. Reconhecido, sim. Reconhecido a nível internacional como técnico, né? E aí dentro da área todo mundo me conhecia, me respeitava e me pagava muito bem. Eu era já muito bem remunerado como técnico. E aí eu tava ali com muitos casos para fazer e tendo que fazer a gestão, entendeu? Só que daí entra aquele negócio. Para ser técnico, eu tive que treinar e praticar bastante, né? E tive que exercitar muito, né? E estudei bastante, né? E para ser gestor, a gente não faz isso, né? Para ser empreendedor, a gente só vai tocando, a gente só vai E tocando vai as coisas, aprendendo, né? apanhando, e Vai aprende aprendendo apanhando, aqui. vai trocando o pneu com o carro em movimento, né, meu? É. E aí o outro livro, só para não fugir dessa daí, para não cair no esquecimento, tem um livro que chama Traction, Ganhando Tração, Uhum. entendeu? Um livro muito bom, que daí ele também te explica como ali fazer. Esse livro eu já li faz uns 2 anos, então me ajudou e eu já reli algumas vezes. Um autor que é o cara talvez mais foda do empreendedorismo, que é o Peter Drucker. Esse é muito, muito bom também. Que ele tem lá o Executivo Eficiente, é muito bom. E tem um outro, o Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor eu acho que é o mais simples e o que mais fecha esse gap, né? Porque daí ele te Sim. explica exatamente, né, sobre dentro de cada profissional, assim, você tem o técnico, né? Então, se você é cabeleireiro, sua profissão técnica é ser cabeleireiro. Se você é advogado, sua profissão técnica, seu conhecimento técnico é sobre direito, né? E Sim. se você é dentista, o seu conhecimento técnico é sobre saúde oral, tá? E aí esse cara, ele vai e inventa de empreender. Só que geralmente é um cara que está com 70% de conhecimento técnico, 10%, 20% naquele momento de empreendedorismo, entendeu? E às vezes 0% de gestão. Sim. Aí esse cara ele vai empreender, ele visualizou isso e esse livro ele explica muito bem sobre essas fases, né? Que é onde as pessoas cometem bastante assim erro e alguns se acham, outros não conseguem se encontrar tanto assim. E por isso que a gente tem esses números, né, absurdos, né? Porque mesmo aqui no Reino Unido, se pegar assim nos primeiros 10 anos, quase 80% das empresas fecham, É, entendeu? não, aqui, se eu não me engano, a estatística, o primeiro ano é 60%. Um É, ano. O primeiro ano é mais difícil. Mais da mais metade difícil. das empresas fecham depois de um E, ano, e- cara. e em 10 anos, só que essa é uma estatística praticamente mundial. Sim. Porque no Brasil vai ser 82, nos Estados Unidos 79, aqui vai ser 80, e assim vai. A variação é essa, entendeu? E por quê? Porque cada ser humano ele nasceu com dons específicos, né? E com habilidades específicas, né? Então, dentro desses dons você tem as habilidades. Essas habilidades são reconhecidas como talentos. Sim. Então, talento ele pode ser adquirido, mas se você não tiver ali o insight, né, o pensamento de falar, putz, eu preciso desenvolver essa habilidade. Se eu quero, por exemplo, empreender, se eu quero ter um salão de cabeleireiro ou um restaurante, não é o técnico, não é o cozinheiro, não é o chefe Exatamente. de cozinha que tá ali, né? É o business, é o empreendedor, entendeu? E aí esse empreendedor, o empreendedor ele tem a visão. Então esse livro ele deixa bem claro, o empreendedor ele tem a visão, é o visionário. Aí você precisa do cara que é o gestor, que organiza tudo isso, Sim. entendeu? Porque o visionário, como eu, por exemplo, na área da saúde, fala, putz, meu, eu sei como crescer, eu vou abrir uma clínica em Lisboa, vou abrir uma clínica no Porto, vou comprar aqui algumas clínicas no Reino Unido e tal. Aí eu consigo, como empreendedor, eu consigo traçar tudo de como eu vou fazer aquilo dali. Mas depois eu não consigo equilibrar tudo isso porque eu falta o gestor, entendeu? Quando fazer o quê? Como Qual que é a fazer? Faz prioridade, como que isso. organiza, o que que faz primeiro, o tempo certo, levantar todos os riscos e tal, e depois gerir tudo aquilo, né? Sim. E aí é gestão.
E aí habilidades totalmente diferentes, entendeu? Então o cara que faz a prótese, o cara que faz ali as facetas, o dentista, no meu caso, por exemplo, é uma habilidade totalmente diferente do cara que vai gerir, por exemplo, fazer gestão de 25 pessoas, de um espaço de 700 metros quadrados, entendeu? Porque Sim, você tem que gerir as pessoas, você tem que gerir os pacientes, você tem que gerir os clientes, porque o business principal é laboratório, entendeu? Então são habilidades completamente diferentes. E aí, se a gente não tiver correndo atrás desse conhecimento, cara, pô, aí vai vir frustração, vai vir decepção, vai vir desânimo e tal. O que eu não consigo ainda entender, e tudo é explicável. A única coisa que eu ainda não consegui entender é, tirando as pessoas que depois em conversas e tal, você consegue perceber que existiu ali algum trauma ou não. Por que que umas têm algumas limitações, né? Ou mesmo que todo mundo fala, pô, é força de vontade, né? Mas a vontade a pessoa tem, entendeu? sim, Aí quando você vai na neurociência, a gente fala, ah, mas a dopamina, falta um pouco de dopamina, então ele não, ele tem a vontade, mas não tem a energia sim. suficiente. Então é a única coisa que eu não consigo explicar. Porque algumas pessoas, tipo, conseguem lidar com as frustrações e continuar e chega lá e outras não conseguem, cara. Cara, é bem complexo isso que você tá falando, porque realmente todo mundo quer, todo mundo tem um sonho, mas tem gente que não vai, porque se fosse assim, todo mundo tava realizando todos os sonhos, né? Todo mundo tava fazendo o que tem que ser feito, só que falta a força de vontade, ela depende, né? Muito, e eu não sei também, não sou um especialista em neurociência, mas eu acredito que deve ser muito da criação da pessoa, talvez, né? Que É, aquilo talvez desenvolva desejos maiores ou não, eu não sei, mas provavelmente pode ser alguma coisa genética também, né? Como você está falando, falta talvez de dopamina. se for assim, se for questão de criação, a pessoa consegue resolver com esses cursos aí, se achar um bom coach, né? Não Sim. um coach meio fake, que tem muito fake aí, né? Mas se achar um bom coach, um cara que realmente é bom, que consegue trabalhar PNL e tal, consegue ali trabalhar essa questão das crenças limitantes e tal, junto com um pouco de terapia, enfim, e um bom psicólogo também, porque se achar gente mais ou menos também a coisa não Sim, sim, anda, mais atrapalha. A coisa, aí teoricamente tudo isso se resolve, só que mesmo assim algumas pessoas ainda não vão conseguir. sim, E a grande verdade é que nesse mundo a gente não tem muitas coisas a gente não tem as respostas, entendeu? Por é, exemplo, tem questões universais, tem questões espirituais que ou a gente não sabe e para quem entende o mínimo a gente sabe que a gente não controla. Então, por exemplo, se for olhar pela linha espiritual, por exemplo, algumas pessoas simplesmente elas vêm com os caminhos mais fechados, porque ela tem que trabalhar muitas outras coisas de crescimento pessoal, e aí não tem nada a ver com trauma, com essas sim, coisas, algumas coisas até, para poder, por exemplo, desbloquear esses caminhos sim, e conseguir crescer até mesmo para prosperar. Entendeu? Mas isso vai ser muito da crença de cada um, entendeu? O que eu vejo é, muitas vezes, é a falta de congruência, né? Falta de congruência e coerência, né? E, por exemplo, eu sofro com isso também de uma outra maneira, né? Porque eu consigo perceber que o nível que eu preciso atingir, por exemplo, na empresa, para ela chegar agora num nível acima de organização e tal, é, eu já entendi que eu preciso começar a trabalhar às 7 da manhã, cara. sim, Entendeu? Então, por quê? Porque tem algumas tarefas ali que nos próximos anos eu tenho que ainda fazer, como puxar todo o time e sim. ali organizar bem a empresa e tal. E aí, mesmo para mim que já consegui bastante coisa, eu consigo entender que tem uma dificuldade, porque por mais que eu quero, às vezes eu também não quero acordar às 5 da manhã ou às 6 da Com manhã, certeza. entendeu? É, Principalmente você não precisando, entendeu? com certeza. Para começar ali o dia mais cedo e tal e tal. Porque às vezes assim, sua empresa não cresce porque você tinha que ter delegado com alguns e-mails, organizado ali o seu time melhor, e as pessoas precisam de liderança. E você como líder, por exemplo, o Peter Drucker, I think, ele fala, por exemplo, não é ele, é o cara da Intel, mas ele fala, por exemplo, que é, como líder a gente consegue fazer uma boa liderança de no máximo 8 pessoas, Sim. entendeu? Então, você imagina, tem gente que tá liderando 15 pessoas, cara. Então, se você não trabalhar mais, se você não tiver ali organizado, você vai Vai faltar faltar material, alguma vai faltar coisa. energia, e vai faltar Vai. material. E o time não vai performar. Não, o time é muito reflexo do líder, É muito né? E complexo, isso é né? em tudo. E dentro de uma casa, quem é o líder ali, se é o pai, a mãe, as crianças vão ser reflexo, seja na escola, ou numa empresa. É O, isso aí. o líder, ele é o cara que vai abrir caminho, que vai liderar, que vai motivar quando tem que motivar, que vai falar
tenta você agora, se der errado, eu seguro a bronca aqui e tal. E isso que você tá falando é total. Você quer crescer às vezes e tem um preço que tem que ser Tem pago um pra preço que isso. tem que pagar. Tem um preço que tem que pagar. Por exemplo, eu recentemente assim, tive, por exemplo, nos últimos aí, vamos dizer assim, uns 2 meses, eu tive dois episódios de estresse que eu já não tava tendo há muito tempo, assim, entendeu? De estresse, porque, putz, é muita coisa, né? Você tem que gerir, né? E aí algumas coisas na empresa, porque agora eu tô naquela fase, vamos dizer assim, mais final de consolidar a empresa em termos de organização, entendeu? A Sim, empresa ela tem que estar pronta para ser vendida. Então, sim, para você, por exemplo, ter sucesso com qualquer empresa, ela tem que estar sempre pronta para ser vendida, entendeu? sim. Alguém tem que comprar a sua empresa para Os ela ter processos todos alinhadinhos, cada um isso. sabe o que Que essa é a faz. parte mais difícil. Então, eu É, estou, por exemplo, agora organizando todos os processos, todas as funções, vendo o que está funcionando, o que precisa ser atualizado, tudo. Então, realmente é um pouco mais de trabalho. E aí veio esse aprendizado, né? Que é o que eu costumo falar, né? Tem gente. Então, de vez em quando vem um choque de realidade. Então, não é fácil. Mas aí vem o choque de realidade, aí vem a frustração. E aí, com essa frustração, o que eu faço é realmente refletir, né? Eu uso a frustração só para isso. sim. Frustração para mim, eu tento passar isso para as pessoas, é como se fosse uma febre, entendeu? A febre, ela vem no seu organismo para te dizer que realmente é uma resposta autoimune ali, dizendo que alguma coisa não tá legal no seu corpo, né? Você tem inflamação, ou você tem infecção, e dependendo da quantidade da temperatura, vai ser inflamação ou infecção. Enfim. E aí você tem como remediar aquilo, tratar o problema e tal, e crescer e ficar bem de novo, né? Numa empresa é praticamente a mesma coisa, na vida, na verdade, né? Então, quando a gente se frustra, a gente tem que olhar para aquela frustração e falar, putz, o que não tá legal? O que eu posso melhorar, né? Sim. E aí eu faço muito isso. E recentemente eu entendi isso, falei, não, não tem jeito, eu preciso realmente estar todas as manhãs no laboratório. Só um parênteses aqui para sua audiência entender, é porque assim, eu trabalho 30% do meu tempo como dentista, 30, 40% do meu tempo como dentista, mas respirando a mesma coisa, né? Porque eu Sim. respiro prótese e gestão o dia inteiro, né? Então, e aí depois eu tenho ali mais 40% do meu time é gestão, que é gerir e organizar toda a empresa. Não é nem gerir, vamos dizer assim, liderar, né? Porque eu ainda Sim. não sou um gestor, sou mais um líder do que um gestor. E depois eu tenho mais 30% ali do meu time, que é fazer os trabalhos de prótese que eu faço só para alguns clientes. Vamos supor aí, talvez de 50 clientes, eu faço para de 5 Os a 10 mais premium falam, clientes. não, eu quero que ele faça o minha Não, prova. Ou existe um você. preço diferenciado, Entendi. né? Então existe um preço diferenciado, existe o preço da minha empresa, do laboratório, do meu time, eu coordenando, e quando realmente os clientes, que são clientes até mais antigos, que ainda preferem que eu faça, assim, como eu explico isso? Imagina que esse ano eu fiz 30 anos na prótese, eu comecei com 13 anos, Não, tô você com tem muita 43, habilidade, entendeu? não tem o que falar. Então, e junto estudando e conhecendo e tal, então, em termos nessa área, eu realmente tô ali entre os melhores, né? Já há algum tempo e com consistência. Então, existem esses dentistas que realmente querem que eu faça. E a diferença é o quê? Que ou vai ser eu que tenho 30 anos de profissão, estudando e me atualizando e trabalhando já em alta performance nos últimos 20 anos, entendeu? Ou vai ser um técnico que trabalha comigo, que às vezes vai ter 5 anos de formação, Sim. ou 10 anos de experiência, que eu preciso acompanhar. Então, obviamente, a chance de acerto ainda com os meus trabalhos ainda é mais alta, Com né? certeza, Até não mesmo, tem por como. exemplo, para estar aqui hoje eu trabalhei domingo e trabalhei sábado, entendeu? Porque tinha um caso muito importante, foi delegado para mim, pagou para eu fazer e tal, então eu tive que fazer, né? E aí é o tipo de trabalho, como é um trabalho manual, você só consegue, assim, às vezes precisa estender um pouco mais. Sim. Ou seja, Não é uma você não, coisa que você você, você faz não finaliza às rapidinho, vou 6 da, para. você não finaliza às 6 da tarde ou às 8 da noite, entendeu? Você finaliza quando tá pronto e que você vê que não vai dar problema. E aí eu me conscientizei essa semana também de uma outra coisa, cara. Como é difícil, depois que você constrói um nome, manter nome. Principalmente, no meu caso, que eu já tô mantendo o nome há mais de 20 anos, entendeu? Que é manter ali a consistência, entendeu? E aí pro cara que ainda não construiu o nome, é muito mais fácil a vida dele nesse sentido, entendeu? Porque, Não, a pessoa não tem expectativa. entendeu? Aí Cara, vou é. fazer uma prova, não conheço não. Quando ele vai numa pessoa que já tem nome, ele já fala, eu vou nesse cara porque ele é bom e o Não, resultado vai ser não, e o que eu o quero. cara já te vendeu, o cara aceitou pagar mais, entendeu? Já tá tudo certo, entendeu? E aí a questão do nome não tem nada a ver com ego, cara, tem a ver com a questão da confiança, né? Meu?
A confiança, você saber que, por exemplo, os clientes que mandam trabalho para mim, mesmo que mandam para a empresa, para o time, eles sabem que tem eu por trás do laboratório. Sim. Então, se alguma coisa acontecer, em algum momento isso chega para mim, vai ser solucionado. E pro cliente que às vezes selecionou e escolheu para fazer o trabalho com Edge, não com Premium Lab, que é o nome do laboratório, é, ele acaba assim. Pô, às vezes ele tem laboratório próprio, a maioria dos nossos clientes tem laboratório próprio, tem mais uns 2 laboratórios que cobram menos do que o nosso laboratório, muito menos do que eu, e o cara escolheu mandar para mim, entendeu? Porque ele Então eu real, precisa da qualidade. ele precisa e tem aquela confiança. E aí, por essa confiança, isso eu pago um preço, que entra aquele negócio da coerência, entendeu? Não tem como você ter o sucesso e manter o sucesso se eu pegar e simplesmente relaxar e falar, não, vou mandar isso aqui de qualquer jeito. Não tem. Então, a gente paga um preço. Mas só voltando ali para concluir essa questão da congruência e da coerência, cara, isso é para tudo. Isso é para tudo. Comecei malhar agora, cara. Putz, velho, eu também eu bebo socialmente, mas mesmo socialmente, pô, você tá tomando whey protein, você tá tomando creatina, você tá acordando 6 horas da manhã pra ir pra academia. Aí depois você vai lá à noite e vai tomar pra caramba, velho. Não dá. Vai E depois prejudicar. vai ficar achando que você vai conseguir performar se uma coisa básica que é não misturar álcool com treino, entendeu? Cara, é o que o pessoal fala assim, ó, você tá falando da academia, né? Mas no geral, cara, tem gente que a pessoa tá tentando pra caramba e não consegue. Você acha que você, por fazer meia boca, vai Vai conseguir? conseguir. Cara, eu quero ser milionário, eu quero ter uma empresa assim, quero ganhar dinheiro online, quero expandir. Beleza. Mas igualzinho você com esses mesmos desejos, tem gente fazendo 2, 3 vezes mais que você e não tá às vezes conseguindo. E você acha que você pode se dar o luxo de, hoje não, hoje não. É óbvio que tem um balanço. Não é? A gente tá falando aqui de trabalho, de foco para conseguir seus objetivos, mas o cara não vai ficar um mês inteiro trabalhando 18 horas por dia, que ele vai pifar, vai Vai pifar, estourar, vai vai surtar. pifar. Mas ele tem que entender a hora do descanso, a hora do lazer e a hora do trabalho, e não pode ser igual. É, Descansa 8 horas e trabalha 8 horas, não funciona, né? exatamente isso aí. E o engraçado, assim, tem uma coisa até bem interessante. Que você olha os atletas, por exemplo, a minha namorada faz dressage, Uhum. entendeu? Faz o quê, E perdão? dressage, que é equitação, né, que Ah, fala, sei, né? sei, sei. E Reino Unido aqui praticamente é um dos berços. Sim, Talvez sim. tá aí entre o top 3 países, assim, que realmente performam muito bem nisso, né? E aí o que que acontece? Aí faz mais ou menos aí ano passado. Ano passado eu tive na Copa do Mundo de dressage para cavalos com 7 anos, assim. E aí, ou seja, Copa do Mundo, então tanto Copa do Mundo, Olimpíadas e tal, vai estar só os tops, Sim. certo? E aí quando você vê, por exemplo, a pontuação do cara que ficou em quinto lugar e o cara que ficou em primeiro, coisa de 2 pontos, cara. Cara, Entendeu? eu ouvi ontem um vídeo, acho que foi do Roger Federer falando. Que ele só acertou 56%. Cara, ele tem. Não, ele falou que ele tem 80% de vitória na carreira dele. Mas mesmo ele 80% de vitória, todas as vitórias dele, O ele acertou acerto. 52 ou É isso 56%. Ou aí. seja, ele é só um pouquinho melhor que o Ele é só resto. um pouquinho melhor, mas esse é a sacada. Na minha opinião, nos dias de hoje, é muito mais fácil, por exemplo, a pessoa enriquecer, a pessoa ter Com certeza, sucesso, eu concordo. do que era, por exemplo, na idade do seu pai, por exemplo, na idade do meu pai. Eu acho Entendeu? que a Mas gente tá muito, assim, na mas melhor. muito mais, entendeu? Agora, assim, a decepção, na verdade, que também não chega a ser decepção, né? Mas assim, é que não foi um negócio que assim que aumentou a régua, entendeu? Ficou tipo, agora tá mais fácil porque as pessoas ficaram realmente muito boas. Facilidade do É. ambiente, das Não, as pessoas ferramentas de. simplesmente escolheram, assim, tipo, não sei se a gente não consegue explicar isso, entendeu? E cada um tem suas razões e eu respeito sempre isso, entendeu? Eu acho que o importante é a educação que é justamente o que eu explico pros meus filhos, entendeu? Eu falo, meu, você tem que ser feliz. Tem que ser feliz, você escolhe a sua profissão. O que eu te peço, assim, aprende as coisas na empresa e tal, e depois você escolhe o que você quer fazer. Você não precisa ficar lá, você não precisa fazer, mas se caso você queira, você precisa ter competência para tocar aquilo, entendeu? Mas depois, se você quiser fazer qualquer outra coisa, eu vou te apoiar em tudo e sem nenhum problema, entendeu? Show. E aí, ou seja, não tem pressão nenhuma para que eles façam nada diferente. A única coisa que eu tipo,
tento que eles entendam é o seguinte, autorresponsabilidade. Autoescolha, autorresponsabilidade. Então você tá escolhendo. Então, por exemplo, uma vez eu conversei com a minha filha e falei, "Pô, se você quiser, por exemplo, ser recepcionista, sim, meu, não tem nenhum problema com isso, entendeu? Muito pelo contrário, quero que você dê o seu melhor para ser uma das melhores recepcionistas, fale inglês, fale francês, fale espanhol, enfim e tal. Entenda que você vai viver com o teto salarial de um recepcionista, entendeu? Então tem recepcionista, por exemplo, se você for um recepcionista, por exemplo, executiva, não, secretária executiva de um CEO muito top, salário, talvez aquela secretária executiva ganhe até mais do que muitos médicos, entendeu? Sim, Então, não importa o que você escolhe, importa o quão bom você quer ser naquela profissão e qual que é o limite que você quer chegar, porque tudo tem um teto, entendeu? sim. Então, o que eu tento passar para ele, assim, eu, se eu estivesse no seu lugar, a única coisa que eu escolhia, independente da profissão, eu gostaria de estar entre os melhores e conseguir o teto salarial, tipo, maior, porque daí você vive um pouco melhor. Com certeza. Não faço questão da grana e tal. Respeito também 100%, entendeu? Então é entender que vai ter uma vida mais simples e aí é o outro caminho, né? Então, saber que se vai realmente fazer menos grana, então tem que viver uma vida um pouco mais modesta, tem que gastar menos, então tem que viver com coerência e viver feliz, mas tem que achar felicidade nisso daí, entendeu? Não dá Sim. pra pessoa ser, por exemplo, eh, não tá satisfeita com a situação que tem, mas não tá, tipo, trabalhando pra melhorar, entendeu? Ou não Sim. tá fazendo as coisas, talvez, do jeito que precisa, porque todo mundo consegue, cara. Esse Peter Drunk, uma das coisas mais que eu gosto, assim, das falas dele, ele fala que, assim, que todo ser humano, ele nasce com talentos, que eu já vou um pouco mais amplo nisso, e eu acho que são dons, e dentro desses dons você tem seus talentos, entendeu? E, ou seja, nasce com montanhas, que são coisas que você é muito bom, e com vales, coisa que você é muito fraco, entendeu? Então, por exemplo, tem pessoas nesse momento que não tá performando porque simplesmente ela tá trabalhando no vale, ela tá trabalhando nas coisas que ela não é boa de performance. Aí um outro erro que as pessoas, assim, às vezes, não sei se tem consciência, mas acabam, na minha opinião, cometendo, é que ah, as pessoas tentam escolher ali, por exemplo, o que elas têm paixão, entendeu? Cara, se você der sorte de realmente o que você tem paixão também ser seu É, talento tem e que ser. também, assim, ser bem remunerado, aí o exemplo que eu tava te falando do show do Ed Sheeran ontem. E o cara falou isso, entendeu? Por exemplo, pra mim, foi um dos melhores shows que eu já assisti nos últimos 20 anos, assim, o cara é um showman total. Eu acho que hoje é o top 3. Pra mim é o melhor, mas Sim. você pode aí, se for esticar, talvez top 10, vai, do gosto de cada um. Mas Mas com o certeza ele cara, é top performer na área dele. cara, não, mas genialidade, entendeu? A genialidade é quando você encontra, assim, sua paixão, entendeu? Que daí é o coração, aquilo que você realmente ama, o seu talento, entendeu? E, cara, e com tudo isso dentro do seu propósito de vida, entendeu? Aquele negócio que você acorda e fala, meu, é isso que eu respiro pra isso, entendeu? E ele falou, não tem hobby, isso é meu hobby. Você vai numa entrevista, por exemplo, de business, essas coisas, todo mundo quer saber qual que é o seu trabalho, qual que é o seu hobby. Como se fosse obrigada a pessoa, Sim. porque a pessoa tem um trabalho, ela tem que ter um hobby, entendeu? Que ela goste mais. E é compreensível isso, e é bom quem tem e tal. Mas o cara só chega no nível dele se o cara conseguir juntar todas essas coisas. O hobby dele é o trabalho dele. Então, o Com cara, por exemplo, certeza. ele nunca tá trabalhando. Essa que é a grande verdade. Eu, por exemplo, no meu trabalho, assim, é claro que a gente fica cansado. Mas eu não considero o meu trabalho um trabalho. Entendeu? Porque eu realmente tenho paixão pelo que eu faço. Entendeu? Eu tenho muita paixão pelo que eu Sim. faço. E seja nas três, em qualquer uma das três áreas, seja atuando como técnico, atuando como dentista ou atuando como líder, gestor, enfim, barra empreendedor. Mas esse último é o que eu mais realmente tenho mais paixão. E aí você vê, a gente até falou um pouco mais cedo, mas falou, meu, olha o Ronaldinho Gaúcho, pra quem viu o Ronaldinho Gaúcho jogar no auge, você vai imaginar que aquele cara poderia ter feito alguma coisa diferente? Tinha que ser aquilo, Tinha cara. que ser aquilo, cara. O cara nasceu pra aquilo dali, cara, e talvez em termos de futebol, de beleza de futebol, a gente não vai ver mais nada parecido, É, né? eu assim, de jogar bonito mesmo, igual ele, eu Não vai nunca vi, ter, cara. não vai ter, Pode ter, cara. o cara fez mais gol, o outro tem mais título, mas, cara, de Não, que não você vai, vê não vai. O assim, conjunto, cara, assim. dos adversários baterem palma, cara, é Não, porque o cara é bom, o velho. cara é bom. Pra mim, o Ed Sheeran é a mesma coisa. Quer ver um outro cara que é mesmo top, assim?
Senna, cara. Como que eu Ah, vou não, isso imaginar o eu... Ayrton Senna fazendo outra coisa, cara? Entendeu? O cara faleceu já há 30 anos, cara. O cara me inspira até hoje. É o meu maior Sim, ídolo, assim, entendeu? sim. Então é uns negócios assim que é de outro mundo, entendeu? Então tem pessoas que nascem. Então são as pessoas que deram sorte, por exemplo, de conseguir ligar essa tríade, E também entendeu? sorte de entender rápido, porque Isso. eu, eu Genial isso hoje, aí, genial tem isso aí. Porque quanto tem gente que vai demorar pra entender. Genial. demora. Eu, por exemplo, eu sou um cara que hoje eu também considero meu trabalho hobby, de verdade. Eu gosto muito de marketing, trabalho com marketing. Cara, eu fico em casa pesquisando, lendo, fazendo, testando as coisas, vendo, como se estivesse me divertindo. É como se eu estivesse jogando um jogo de Mas esse, verdade. esse é a moral Só que do demorou pra eu propósito. chegar, cara. Isso. Quando eu cheguei, eu sempre tive uma afinidade com computador, essas coisas. Eu sabia que eu queria ir pra essa área. E é engraçado que quando eu vim aqui pro Reino Unido, eu fui fazer minha faculdade, e aqui você aplica, eles te aceitam ou não te aceitam. E eu falei, cara, gosto de computador, eu vou aplicar para ciência da computação. Apliquei para várias universidades, fui negado em todas. Todas. E aí eu falei, caraca, eu devo ser muito ruim mesmo. E aquilo me chateou, mas eu falei, cara, fazer o quê? Bola pra frente. Foi passando o tempo, eu fui fazendo o canal, fui gostando mais da área de comunicação. E aí, para você fazer o canal crescer, você tem que aprender um pouquinho de marketing. É a mesma coisa, o empreendedor abriu a quitanda lá, ele, pô, como é que eu boto gente mais dentro aqui? Como é que eu faço para mais pessoas virem no meu consultório? Você vai tentar aprender. Eu comecei a aprender, falei, cara, isso aqui é muito legal, velho. Aí eu identifiquei, eu gostei de marketing. Aí quando eu apliquei, eu fui aceito em todas, cara. E por sinal, uma E teve universidade. aceitação, né, cara? Quando É, tem aceitação, quando você aceita quem você é, você entende o porquê que você tá fazendo aquilo dali, é outra, vai pra outro nível, cara. E é loucura, porque teve uma universidade que eu apliquei e eu fui negado no começo. E esse ano eu fui lá e dei uma aula de marketing. Pô, Fui parabéns, cara, negado da no hora. negócio, mas fui dar uma aula como um guest speaker. Então, assim, e é interessante que os caras entendem, pô, esse cara tem É. perfil. O Esse pessoal não tem, entender velho. bem isso aí, sabe quantos por cento a minha empresa cresceu quando eu entendi qual que era o meu real, Hum, minha real paixão, assim, aquele negócio que, tipo, você fala, putz, isso é o que eu... 400%. caraca. Isso foi pós-pandemia. Pós-pandemia não, durante a pandemia. Porque foi assim, em 2019 eu me divorciei. E foi Hum, um divórcio bem, vamos dizer assim, ah, doído, né? sim, Para as duas partes, né? Porque a gente trabalhava junto e tudo, e 16 anos junto, com dois filhos maravilhosos e tal, enfim. Mas tudo na vida termina por um propósito, entendeu? sim. Tudo na vida tem começo, meio e fim. E aquilo me fez já crescer muito. E o meu maior crescimento foi ficar muito sensível para perceber coisas que eu não percebia. E então eu já tinha começado a perceber ali o que eu realmente tinha a paixão de fazer. Porque quando eu tava atuando como dentista, tava tudo ali na minha cabeça, ali os pensamentos, tal, a tristeza, tal, meio deprimido e tal. Quando eu tava atuando como técnico, mesma coisa, mas nunca deixei a peteca cair, né? Sim. Trabalho sempre altíssimo nível e tal. Só que quando eu tava liderando, cara, quando eu tava sonhando ali, fazendo as pessoas sonhar, sabe, fazendo as pessoas crescer, putz, meu, aí era outro nível assim de concentração, era outro nível de felicidade, onde você esquece de tudo. Então, isso aconteceu na. Comecei a perceber isso em 2019 e isso se consolidou em 2020. 2020, em março de 2020, quando eu deu o lockdown, tudo. A empresa tinha 8 pessoas, 3 pessoas estavam começando ali ainda, tal. Sim. Um era um estagiário, um era um videomaker, que era meu amigo, tal. E o outro era um outro profissional que ainda ia vir para trabalhar, mas tinha 8 pessoas. 2021 eu tava com 25 pessoas. Caramba, ó, pss, Entendeu? Tudo estourou. por conta da decisão. E a minha decisão foi exatamente na pandemia, quando eu precisei ficar contando ali. Eu tive duas decisões. Primeiro, que eu ia ficar rico. Eu nunca quis ficar rico. A gente vem de família muito simples, muito pobre. E aí, primeiro, não chega a ser, não é errado, né? Não tem certo ou é errado, mas é as limitações que a gente vem colocando. Então, a minha escolha desde os meus 13 anos era ter uma vida confortável. Entendeu? Então, pra um moleque de família pobre que, pô, o sonho dele com 12, 13 anos era ter uma calça jeans nova, velho. Entendeu? Então você Sim. não tem muito sonho, entendeu? E aí você vai começando a ganhar dinheiro e você quer ter uma vida confortável. Então você tem sua casa, tem seu carro ali, aquilo ali pra você já fica tudo muito bom. Só que quando chegou na pandemia, como eu já tava bem sensível pra isso, eu consegui fazer a leitura certa de como que ia ser mais ou menos essa pandemia. Eu falei, meu, se isso aí tá tudo fechando, isso aí não vai normalizar em 1, 2 meses, entendeu? Aí peguei a grana que tinha na empresa e eu já tava vindo de um processo de separação, já com crise no casamento em 2 anos e tal. Então,
por mais que tinha performance, você não anda tão Sim. bem quanto se você tiver Cabeça limpa, 100% assim, com cabeça certeza. limpa, né, meu? Então, aí eu, ou seja, não tava com muita grana, né? Não tava com muita grana. Não, sem dizer que eu tinha, fazia 3 anos que eu tinha mudado para Portugal, né? Então, eu tava estruturando a vida, fazendo a validação do meu certificado para atuar como dentista, como médico dentista em Portugal. E aí, o que que eu fiz? Foi a época, assim, mais difícil da minha vida, mas a época que eu mais cresci. Mas aí, como eu já tinha feito essa leitura que as coisas iam melhorar, que as coisas iam voltar ao normal, e ia voltar ao normal principalmente por causa de pessoas empreendedoras, pessoas que gira a roda, entendeu? Porque todo mundo tem um lugar nesse mundo, entendeu? Então você tem aquele cara que é mais tranquilo, que vai fazer ali o trabalho dele ali, vai fazer a empresa crescer, e você tem aquele cara que é mais acelerado, e o cara não vai dormir, vai ficar pensando e vai dar um jeito de fazer com que as outras pessoas cresçam e que a roda continue girando, né? E aí eu fiquei num momento que eu tava assim, cara, dividindo ali o dinheiro. Falei, putz, isso aqui eu vou ajudar minha família no Brasil caso eles precisem. Isso aqui eu vou separar para eu sobreviver até dezembro. Isso em mês 6, Sim. entendeu? E aí, falei, isso aqui é pro meu time, para manter meu time. Mesmo meu time ficando em casa, a gente vai ter dinheiro para manter o time aqui até agosto. E na pior das situações, eu entro com um empréstimo em agosto e sobrevivo até dezembro. Sim. Dezembro as coisas já vai estar mais ou menos normal. E o meu objetivo é ficar no 0-0. A meta é ficar no 0-0. Assim, vai ficar tudo bem se eu tiver no 0-0. Não devo ninguém, não tenho lucro, mas não devo ninguém, entendeu? Cara, chegou 2020, final de 2020, a gente já tava tipo com 15 pessoas. Caramba, velho. E é interessante porque meio que na pandemia você pisou no acelerador. Não, pisei no acelerador, aí teve um monte de outras coisas que ajudaram também. Na época eu viajava muito também, viajava a trabalho, né, mas fazia alguns atendimentos para clientes do laboratório. A gente tem cliente na Holanda, na Bélgica e tal, então antes disso ainda fazia algumas coisas, ou ia para congressos, ou como speaker e tal. E aí, como fechou tudo, concentrei tudo no laboratório, mas ali a decisão foi duas. Falei, não, agora eu quero ser rico. Porque Não tava, quero ter que passar por isso aqui de não, eu novo. tava dividindo o dinheiro ali, cara. Não, e eu falo, velho, pra uma empresa aí, tinha tipo 50 mil euros, assim, pra uma empresa não é nada isso, entendeu? Tinha 50 mil euros que eu peguei e fiquei dividindo ali. Aí 50 mil euros, na época, como tinha pouca gente, 36 mil ia ser pra pagar 50% do salário das pessoas e a despesa de toda a empresa durante 3 meses. Falei, Sim. beleza, então tem 36 mil aqui, consigo sobreviver 33 meses, entendeu? Aí o que sobrou ali, eu falei, pô, isso aqui eu consigo ajudar minha família no Brasil caso precise e tal, enfim. Não, e aí você tem aquele negócio de brasileiro que é muito diferenciado, cara. Mesmo com isso, você pega ainda um dinheiro e fala, não, isso aqui eu vou comprar umas cestas básicas lá no Brasil, ficar lá Sim. mais com os amigos e tal, e ajudar. Então, tem essa mentalidade que vai te fazendo crescer, mas ali foi a minha decisão. Falei, não, eu agora zanguei, agora eu quero ser rico mesmo. Agora E qual que foi a você segunda decisão? Cara, não, não, foi essa, né? E a segunda decisão foi a aceitação, cara. Eu Hum. aceitei quem que eu era, porque eu peguei e pensei, falei, meu, pra eu ser dentista, eu tive que estudar pra caramba. Eu li muitos livros e tal, e pratiquei pra caramba. Pra ser técnico, cara, eu treinei muito, assim, entendeu? Eu falei, puta, cara, mas pra ser gestor eu nunca fiz nada, pra ser empreendedor eu nunca fiz nada, cara. Eu falei, então, e é uma coisa que eu tenho paixão. Eu falei, então isso aqui também é um dom, isso aqui também é um talento. Eu falei, então agora eu vou crescer. E aí, o que que acontecia antes disso? Toda vez que a empresa crescia, eu me auto-sabotava, porque eu não queria o estresse. E principalmente que eu ganhava, eu sou muito bem remunerado como técnico e como dentista, então a conta não fechava. Não Entendeu? valia a pena crescer Não, pra você. não Se você já valia. tava feliz onde você tava, vai crescer pra quê? Pra Não, e dar aí mais eu dor de cabeça? crescia, como eu não. Aí me dava muito mais estresse, entendeu? E o time ocupava muito do meu tempo, então eu produzia menos também. Então chegava no final das contas, a grana não era maior, só que o estresse era muito maior, entendeu? Só que eu já tinha feito isso 3 vezes, porque como eu falei no começo do podcast, a primeira vez que eu tinha 25 Sim, pessoas foi em 2007. sim. Aí eu diminuí em 2009, quando foi nascer o meu segundo filho, eu diminuí e falei, agora eu vou fazer só trabalho personalizado. Então eu saí de 25 pessoas e fui para 7 pessoas. Falei, agora eu vou trabalhar só esse ateliê. Esse estresse não é para mim e tal, não quero, blá blá blá. E aí depois, tipo, passou 2, 3 anos, o laboratório já tava com 15 pessoas de novo. Nossa. Aí eu ia lá, diminuía de novo, entendeu? Aí o engraçado, quando eu mudei para Portugal, a minha mentalidade era ter um ateliê em casa. Falei, vou montar ali um Vou ateliê fazer um em negocinho casa, ficar ali, fazer meu tranquilinho. trabalho, ganhar o meu dinheiro e tal, e ficar. Daqui eu coordeno a empresa lá no Brasil que vai ter, mas eu não quero mais ter estresse, não. Acho que isso não é para mim e tal.
E aí, quando eu fui ver, tipo, 2 anos depois, já tava lá com 8 pessoas, já tava crescendo de novo. Aí foi onde os pontos fecharam. Eu falei, pô, isso é o que eu realmente. Aí depois que eu aceitei isso, eu comecei a entender qual que era a minha função. Porque você acha o seu lugar no mundo, entendeu? Você acha o seu lugar. Eu falei, cara, porque eu sou muito bom em resolução de problema, entendeu? Por isso que eu sou líder, entendeu? Por isso que eu sou empreendedor, entendeu? Então, é isso que eu vou fazer, por isso que eu cresço. Aí, isso estou te falando foi 2021, né? Sim. 2022 eu comprei um conjunto industrial barra comercial de 700 metros quadrados, cara. Caraca. Já reformei tudo, já tá lá um laboratório de 250 metros, Ixi. clínica, centro de E mais leve do formação. que antes. Quando... Não, muito mais leve, muito mais leve. Por exemplo, hoje, por mais que eu falei, ó, eu tive uns 2 episódios de estresse, porque minha vida já tava assim, essa decisão foi em 2020, então eu já tava quase 4 anos sem nada de estresse nesse nível. Tranquilão. Só que como eu cresci muito rápido, então pode falar que eu cresci 400% nesses últimos 3, 4 anos, aí realmente é difícil, né? Quando você cresce muito Não, com também, né? certeza. E não tem jeito. A pessoa, para ela crescer, ela vai ter que Não, vai passar por sofrer, vai ter que desconforto e um doer, dia vai ou ter que outro doer. se espana, vai, passa dali, do limite. Você fala, opa, estressei aqui, isso Cara, aí é tá, complexo. então essa até é uma mensagem importante, assim, se a gente conseguir passar, se for se servir pra alguém, vamos dizer assim, mas você tem que plantar, cara, você tem que plantar. Eu tenho um canal no YouTube, eu ainda não postei, mas tá no projeto, tô no momento de plantar. Sim, Turning point, entendeu? Porque na vida tudo você tem um turning point. Só que você só tem esse turning point duas situações, mas ele vai ter, vai acontecer. Então, pra quem tá aí do outro lado aí ouvindo, se a pessoa tá naquela fase ali que quer fazer as coisas acontecer, isso é matemático e pode ter certeza. O turning point, que seja o ponto da virada, vem pra todo mundo. Só que ele acontece só em duas situações, hum, entendeu? E com a combinação das duas vai acontecer muito mais rápido. A primeira é que você tem que estar plantando. Seja lá o que for, você tem que estar plantando. E aí depois a gente entra mais nessa do que é o sim, plantar. E a segunda é que você nunca pode desistir. com Só certeza. quem desiste não chega lá. Se a pessoa não desiste, ela vai chegar. Não desistiu, vai chegar. E Tem que aí, aguentar a dor, né? só uma curiosidade. Hum. Eu tenho também um programa de treinamento que se chama Turning Point. Pô, que legal, cara. Parabéns. O É meu, o meu, por sério, cara. enquanto, só tá no. Mas é bom, é genial isso, né? Sim, O sim, meu, por enquanto, assim, ficou só porque eu tenho 2 canais. Eu tenho um canal que é mais voltado pra dentist, sim, então, sim. pra falar de medicina Bem mais dentária, tal, específico. de técnico. E esse outro que é uma coisa que eu gosto, que é essa Que eu parte acho que você tem que realmente. investir porque você tem muito conteúdo aí dentro de você que pode mudar a vida das pessoas. Cara, assim, De verdade. eu tô me organizando pra isso, entendeu? Sim, no Então tudo momento é certo. decisão, mas vai acontecer, que é aquele negócio do plantar, entendeu? E no meu negócio, e na minha situação, eu sei que isso vai gerar algum rendimento também, então Claro, não vou fazer pelo rendimento, mas sei que vai gerar sim. rendimento. E essa é a parte boa, entendeu? Porque às vezes também, pra gente pegar e conseguir perceber se realmente a gente tem paixão por alguma coisa, também às vezes é um pouco mais fácil quando você tem a necessidade ou não, né? Sim. Daquilo, né? Então, por exemplo, na minha profissão, voltando ali só pra fechar ali pra quem não percebeu, cara, se eu quisesse hoje eu trabalharia 2 dias por semana como dentista e viria uma vida muito boa. 2 dias por Eu semana. quero fazer umas perguntas para você específicas sobre dentista, porque isso aqui é Pô, a minha importante a gente área, né? Tem que saber. responder, Por né? que Também enquanto nada. aproveitar, cara. Mas daqui a pouco a gente volta dessa mentalidade. Só para eu saber do dentista. Aproveitar que eu tô com um expert aqui na minha frente. Qual que é a tua visão sobre os dentistas aqui no Reino Unido? Que eu vou te contar a visão de quem mora aqui depois. Qual que é a sua visão como profissional quando você vê o mercado do Reino Unido assim? O que que as pessoas falam? Cara, assim, para nós que é brasileiros e tal, como a gente tem excelentes profissionais, a gente tem péssimos profissionais também, Sim, tem profissionais muito ruins, inclusive fazendo muita iatrogenia, né, que é tipo erro mesmo profissional, né? Ah, os dentistas do Reino Unido não são as nossas referências, vamos dizer assim, para sim, nós quando olhamos como profissionais. Mas todo o país existe uma questão cultural, sim, certo? Então, por exemplo, Reino Unido tem aquela situação que as pessoas têm acesso a alguns tratamentos odontológicos, por exemplo, pelo sistema do NHS lá, que é o NHS, Sistema de público. Saúde, certo? Então, isso é uma da situação. Então, eles já estão mais acostumados, por exemplo, a não pagar por tratamentos, por alguns tratamentos, entendeu? Mesmo Sim, que a fila seja muito grande, sim, sim, entendeu? sim. Aí você tem alguns profissionais que eu acho assim,
para não dar muitas voltas, eu acho que também é um mercado muito sucateado, mas que também Sim. tem bons profissionais, entendeu? É. Pra você ter uma É noção. difícil de achar, mas tem muitos bons Ó, vou profissionais contar também. aqui uns relatos aqui. Brasileiro que mora aqui, cara, ele raramente, ele vai usar o dentista aqui só se quebrou, tá morrendo de dor, porque, ó, uma vez eu tinha que tirar o siso, aí, por exemplo, era mais barato eu ir a passagem, hotel e o dentista no Brasil, um dentista bom, do que tirar o siso aqui, cara. É, na cirurgia aqui realmente é bem mais Esse é o caro, primeiro sim. ponto. Outro, teve um amigo meu, não é brincadeira, que ele foi tirar um dente que tava ruim e arrancaram o dente errado dele, velho. Juro por Essa é a Deus, história velho. da minha família, que o dentista era meu pai. Meu pai não era dentista, coisa nenhuma. Meu pai era carpinteiro, né? Só que daí ele ia Cara, arrancar os dentes lá dos filhos, bastante arrancou o filho, arrancava dente o dente errado, você errado. acredita, velho? E aí depois teve que arrancar o certo, aí ficou sem dois. Então tem, Cara, pode acontecer assim, tem no, muito no, erro. no mundo hoje, assim, a profissão deu uma boa sucateada, Sim, entendeu? Você sim, tem excelentes profissionais em todos os lugares, todos os lugares. Por exemplo, Portugal tem excelentes dentistas sim, portugueses, então, porque os sim, portugueses, quando são bons, eles realmente são muito bons, e você tem os outros, entendeu? sim. E no Brasil a mesma coisa, né? É que no Brasil, como a gente é um país muito grande, então o Brasil, a população do Brasil é o quê? 4 vezes a do Reino Unido? Por aí, É, né? por aí, um pouco Entendeu? aí. Então, e a gente tem muitos dentistas no Brasil. Então, quando tem muito dentista ruim, mas os que são bons são São muito muito bons e a bons. gente se destaca muito porque tem muitos dentistas bons, E eu acho entendeu? também que o Brasil, né? Eu não acho não, eu só tenho certeza que o Brasil é um dos países que mais se preocupa com a estética no mundo. O mundo É. fitness, academia, essas coisas, ele é muito grande. E por exemplo, o britânico aqui, ele tem o dente torto, mas se tá limpo, tá sem cara e tá ok. Ah, Lá o brasileiro tem a mania, né, costume cultural de querer os dentes retinhos, tudo mais, não, o tudo brasileiro é, meio, certinho. é mais vaidoso, cara. A gente, assim, Sim, tem uma coisa, principalmente pra mim que viajei por muitos lugares, mas não sei se também isso é um pouco do povo latino, né? Vamos dizer assim. Mas o que a gente brinca, assim, você fala, pô, o cara trabalha na obra, o cara é servente de pedreiro, entendeu? O cara é pedreiro. Pô, cara, mas deu lá 5 horas, o cara toma o banho dele e sai cheirosinho lá da obra lá e tá indo embora, entendeu? não, lembra quando a gente foi pro Algarve lá? Que eu fui ver um apartamento pra comprar? Eu fui lá, o cara era pedreiro e, tipo assim, ele não, ele trabalhou 6 meses e colocou lente na parte de cima. Ah, Falou, agora eu vou trabalhar mais 6 pra colocar embaixo. Você não, acredita? não, Você lembra, cara? não, é outro Cara, nível, é outro o nível, entendeu? brasileiro tem essa Não, não, parada. e pra tudo, a vaidade, assim, o cuidado é muito Sim. diferente, assim, entendeu? É muito diferente. E outra coisa que eu queria perguntar mais técnica, só por curiosidade mesmo, hoje em dia, lente no dente nessas. Tá muito na moda, né, cara? E Tá. você é a tua especialidade isso? É a minha especialidade, eu já faço isso, assim, como dentista faço isso há 9 anos, que é o tempo que eu tenho de formado. Mas como técnico eu já faço isso há 25 anos, né? Caraca. E o que que você diz sobre as variadas? Eu não manjo nada, mas eu sei que tem uma técnica que o cara lixa o dente, tem outra que coloca por cima. Hoje em dia, você acha que eles chegaram aí eles não, vocês no caso, né? Chegaram na melhor opção, no melhor tratamento, na melhor forma, porque tem umas Cara, pessoas que é muito artificial. sempre existiu, cara, essa melhor opção, esse melhor tratamento, sempre existiu. Mas isso vai da coerência realmente do médico, do profissionalismo, da ética, do profissional que está atendendo. Então, assim, primeiro, meu recado para pacientes, vamos dizer assim, para pessoas, candidatos a colocar, por exemplo, facetas ou lentes de porcelana. Cara, não façam se não forem bons profissionais. Tem que pesquisar Sim, muito bons profissionais. Por exemplo, hoje a gente está recebendo muitos pacientes assim que fizeram resina nos dentes, entendeu? E resina, quando você faz porque é diferente dessas duas lentes, entendeu? Você tem ou a faceta tipo lente de contato. Essas duas, então você tem a faceta em resina, você tem a faceta em porcelana. E nas duas opções você pode fazer com ou sem desgaste, sim, certo? A questão que pega aí é se o paciente realmente tem necessidade e indicação. Então, primeiro ponto, o paciente tem realmente necessidade e indicação para receber qualquer um desses tipos de tratamento. Então, esse é o primeiro ponto. uhum, Que daí o profissional do outro lado, infelizmente, a gente tem profissionais que pensam mais no bolso e menos no paciente. Infelizmente, tem isso. sim, É, e o segundo ponto é, se ele tem a necessidade de fazer aquilo dali, o profissional realmente é um profissional qualificado para fazer aquilo, entendeu? Porque
essa vai ser sempre a diferença. Seja no Reino Unido, seja no Sim. Brasil. No Brasil tão fazendo muita. Que a gente pode falar que realmente é até iatrogenia. Porque, por exemplo, imagina, se eu pego ali e começo a recobrir o dente de um paciente e a gente chama recontorno, sobrecontorno gengival, é quando o dentista não tira o excesso desse material de cima da gengiva. Pô, recentemente apareceu uma paciente, a paciente já estava com a gengiva toda inflamada, com retração e, pô, e precisava remover tudo aquilo dali. Só que o paciente não consegue entender isso. E aí, por exemplo, o paciente que vai receber facetas de resina e ele não tem a necessidade, a primeira coisa que ele precisa entender é que ele vai ficar refém de uma manutenção para aquela resina por muitos anos. Entendeu? É a mesma coisa que você comprou um carro ali, só que o carro você escolhe ainda se você faz ou não. Sim. No seu sorriso você não tem essa Não tem opção. jeito, é. Quebrou a resina, o cara vai ter que fazer. Então, se quebrou, provavelmente é porque foi mal feito, porque não tinha indicação para aquilo, entendeu? O percentual para foi um acaso ali e tal, entrou na casualidade, É é pequeno. pequeno, entendeu? Porque bons profissionais já conseguem perceber e falar, ó, isso aqui realmente não vai dar, tem que ser um outro material, ou você não tem indicação, ou precisa fazer uma horta primeiro, tal, tem tudo isso. Então, a primeira escolha que o paciente tem que ter é realmente isso. A minha visão é a seguinte, qualquer coisa que você vai colocar no seu corpo, que você vai mudar, por exemplo, em ti, assim, que é uma coisa que é irreversível, meu, você só faz se for com gente muito boa, depois de pesquisar muito e de ter certeza que aquilo ali é. Qual que vai ser o nível de manutenção que você vai ter aquilo e se você tiver, quem que vai garantir? Tem muita gente, por exemplo, que vai pra Turquia fazer o tratamento, mas e aí, depois, se der problema, como é que você faz? E a quantidade de trabalhos lá que dá problema é muito Ah, grande. imagina, o cara Então, faz, ele não. É sem responsabilidade. O isso, cara né? faz, entrega e acabou. E, O dinheiro cara, no e bolso dele. também tem bons profissionais lá. Então, o Claro. problema não é ir pra lá, entendeu? O problema é saber realmente se o profissional é muito bom, entendeu? Mas o profissional é muito delicado, porque a pessoa, por mais educada que ela seja, ela nunca vai ser educada naquele assunto específico. E ela fica totalmente à mercê do profissional ser ético ou não, ou ser a melhor opção ou não. Vou dar um exemplo pra você. Eu tinha meus dentes não bem, mas um pouco espaçados embaixo, assim, em cima. E aí eu fui numa dentista falando, porque eu ficava vendo coisa na internet, lente, lente, lente. Falei, cara, eu quero colocar lente, arrumar os dentes e deixar o dente bonito. Aí ela pegou e falou, beleza, cara, a gente pode colocar de resina, a gente preenche os buracos com resina, coloca o dente maior, tal, 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 não sei o quê. Só que eu, por algum motivo, eu poderia muito bem ter aceito, né? Por mais que eu me considere uma pessoa estudada e que entende, nesse assunto eu sou 100% leigo e eu ia cair É, naquilo. Só que eu não gostei muito do atendimento, falei, cara, vou para outro lugar. Fui para uma outra mulher, a outra mulher falou, cara, você não precisa fazer isso. Se você colocar, por exemplo, um Invisalign, alguma coisa, você vai alinhar seus dentes, você não vai precisar colocar nada e não sei o que, e vai ter o resultado. E eu falei, cara, pior que é verdade, vamos tentar. Aí eu fui pela segunda opção e tô muito feliz, mas é isso, cara. É por entendeu? isso que é da indicação. Assim, tem paciente que vai fazer um Invisalign ou vai fazer qualquer outro ortodontia e mesmo assim ainda vai precisar, por Sim, exemplo, de algum tipo de lente. Isso não é um problema. Por exemplo, não tem nenhum problema colocar, por exemplo, uma faceta de resina ou uma faceta de cerâmica no paciente, independente de ser, por exemplo, com desgaste ou sem desgaste. O único problema é aquele dentista, aquele profissional, ele estava realmente preparado para dar o diagnóstico certo. Para falar, sim, o seu caso dá para fazer sem desgaste, o seu caso precisa ser com desgaste, por isso, por isso, por isso. A durabilidade vai ser essa. O seu processo de manutenção, isso e isso pode acontecer e tal. Idealmente faz a horta primeiro, não, seu caso não adianta fazer a horta, então tem que ser tudo sim. muito bem explicado, entendeu? E aí vai muito naquilo, por exemplo, se for um profissional que não faz horta, dificilmente ele vai querer vender horta. Ele vai querer vender o que tá dentro A do. não ser que ele realmente esteja bem ali, vamos dizer assim, resolvido com as questões éticas e morais e E até tal. financeiras também, né? Isso, Tá entendeu? ganhando. Pra não se corromper. Cara, mas na vida eu acho que cara, a gente não pode se corromper, cara. A Não, gente não tem que pode. arrumar, seja lá qual for a profissão que a pessoa tiver, ela tem que realmente trabalhar e a briga diária tem que ser realmente não se corromper. E o se corromper é nesses valores pequenos mesmo, que as Sim. pessoas vão fazendo. Às vezes fazer uma coisa que não precisa, entendeu? Então, eu com os meus pacientes, eu deixo eles muito tranquilo, entendeu? Tipo, muito tranquilo. Sim. Primeiro eu explico. Onde é que é o seu. Em Lisboa, a gente tá ali uns 5 minutos do Próxima aeroporto. vez que eu for pra Lisboa, eu vou lá Não, visitar pô, pra gente fazer. pode ir lá visitar Vou lá visitar, não, e... fazer uma consulta. Não, É, não, vamos- não, lá você vai como meu convidado, não vai fazer confusão. Tá Como a bom. gente tá aqui Então, batendo esse papo, vai como meu convidado e eu aproveito e faço uma avaliação lá pra ti fechou, lá fechou. Eu vou filmar pra você. Vou deixar aqui embaixo também para quem quiser conhecer. Mas agora eu quero fazer uma pergunta pra você. Você que é o cara que tá lá em Portugal no jogo, qual que é a tua visão
sobre os imigrantes brasileiros em Portugal. Por que que alguns conseguem se destacar e por que que outros, na sua opinião, acabam ali patinando, patinando e tem às vezes uma vida pior em Portugal do que tinha no Brasil. Aqui é a mesma coisa, Reino Unido. Ah, cara, porque assim, vou pegar a segunda parte ali. Sim, Por que tem uma visão, por que acaba tendo uma vida pior sim. na Europa, vamos dizer, em geral, vai. Que não era pra ser, se você for ver. Pega os dados, pega o IDH, pega tudo. Cara, Portugal tem uma qualidade de vida melhor que o Brasil. Óbvio que o cara que ganha muito no Brasil e o cara ganha pouco em Portugal vai ser diferente. Mas você tá jogando num. Você tá plantando numa terra que ela seria um pouco mais fértil do que lá, né? Em Portugal, assim, quem pegou esses índices e deu uma desequilibrada nesses índices foi o valor dos imóveis. Então, por exemplo, Portugal hoje vai, por exemplo, realmente muito imigrante por conta dos vistos gold e tal, realmente com grana. Então, chega muito americano, chega gente de toda a Europa lá com grana. Então, isso fez o que aconteceu. O valor do imóvel realmente subiu muito. Mas muito, assim, tipo, é pelo menos 30% mais caro do que Sim, na Espanha, entendeu? Só que o salário não acompanhou. Entendeu? Então qual que é a diferença? Se o cara tá no Brasil, o cara tem. Ele vai morar com alguém, né? Então ele tem a casa da sogra, ou do sogro, ou do pai, ou da mãe. Pô, cara, e aqui o cara vai chegar, vai receber um salário ali de no máximo 1.000 euros. E o quarto custa a partir de 500, entendeu? Então, diferente, por exemplo, do Reino Unido, que o salário é um pouco mais alto, ou se o cara for para França, ou for para um outro lugar que o salário é mais alto, então acompanha. Então, aí ele já começa a já ter um problema aí, entendeu? Agora, na real, talvez seja no plantar, na estratégia, entendeu? E também na questão, tudo que a gente conversou no podcast, que é a questão da frustração, entendeu? Porque se a pessoa for realmente migrar e realmente tiver a estratégia certa de como que vai fazer, entendeu? Estiver disposta a pagar o preço. Porque, por exemplo, o cara tá tendo uma vida pior porque ele, antes dele sair, por exemplo, do Brasil, também ele não entendeu como que seria, e a vida lá não é fácil. A verdade uhum. é que não é fácil em toda a Europa. O pessoal Sim, sabe com que vem pra cá, ele certeza. sabe que é igual, entendeu? Por quê? Porque o salário é baixo por uma despesa muito alta. A diferença é assim, que por mais que a despesa no Brasil é muito alta também, se o cara tá lá, primeiro que eles, dependendo do que ele trabalhar lá, ele ainda consegue ganhar um salário mais acima da média, vamos dizer assim. Vai depender da região, de onde que tá. E segundo, porque ele tem respaldo de família e amigos, entendeu? Então, a vida fica mais leve, entendeu? E nesses lugares vai ficar tudo mais difícil. Mas, na minha opinião, é a estratégia. A estratégia não tá certa. Talvez não fez, não pesquisou, ou não olhou algumas situações, algumas possibilidades. Porque se tiver a estratégia certa, é possível fazer diferente. Na minha opinião, tá muito mais fácil conseguir hoje do que antes, entendeu? Sim, Mas mais por conta de que, assim, muita gente tá querendo ser bom vivant, entendeu? Muita gente, assim, tipo, quando eu digo bom vivant, porque assim, e não sei se eles estão errados, tá? Não tem julgamento nenhum aqui, porque quando a gente vê estatística, por exemplo, se a gente for ver estatística hoje, talvez nós iremos viver, se não acontecer nenhuma tragédia, pelo menos até os 85, 90 anos, sim, entendeu? Então isso significa que se a pessoa começar hoje com 40, 50 a realmente produzir pra valer e tal, ela não tá tão errada, ela ainda sim, ainda tem tempo, entendeu? Comparando com antigamente, que a sim. pessoa ali ficava na casa dos 70 anos e tal, então era diferente. A pessoa realmente tinha que começar com uns 20 ou com uns 30, entendeu? Então tem uma matemática aí que a gente também não consegue fazer, vamos dizer assim. Mas do ponto de vista que eu estava falando ali de estratégia, sim. Um exemplo que eu dou é o seguinte: vamos supor que eu moro lá e pago 500 euros, por exemplo, num apartamento, certo? E aí que eu ganho só 900. Então significa que não sobra dinheiro para fazer nada. Mas vamos supor que eu já morei por aqui e já sei falar inglês, por exemplo. Cara, se você ir na FENAC e comprar um curso de inglês lá para iniciante, se preparar com aquilo dali, entendeu? E perceber se você tem realmente facilidade de ensinar ou não. Cara, e começar a dar aula de inglês. Cara, você faz ali fácil, fácil, mais 1.000 euros extra. Só que você tem que estar disposto a trabalhar pelo menos mais 3 horas Se dia. preparar, Se preparar, trabalhar e fazer o que tem que trabalhar ser e feito. fazer. Aí você faz isso. Aí se você, a pessoa tiver uma boa organização, fala, beleza, já arrumei aqui, consegui aqui ter mais ou menos uma média de 2, 3 alunos aqui por dia, ganhando uma média de 15 euros aula, 20 euros aulas, tá? Entra ali mais ali 40 ou 50, vai depender de quantos alunos ele vai conseguir e vai ter que trabalhar mais. Entendeu? Então, a pessoa tá lá, mas ela tá disposta a fazer 2 empregos, entendeu? Porque se com um emprego não tá dando só e precisa ter um outro para complementar a renda, ou
é daquilo. Tá feliz com a vida, tá disposto a mudar a vida, qual que é o caminho pra mudar a vida, entendeu? Mas hoje, por exemplo, o imigrante lá, ele sofre mais, Hum. entendeu? Porque lá tem de tudo, né? Você tem gente que chega com muita grana, tem muita gente que migra com grana, Tem tem gente gente que que. migra quebrado, tem gente que migra já mais, com mais estratégia, com mais planejamento, e depende do que a pessoa quer, né? Porque tem gente que, se, a pessoa foi, se o cara viajou pra lá e quer ser um bom vivan, porque ele tá na idade pra ser bom vivan, a gente fala, putz, tem cara, 22, 23 anos, eu quero só aproveitar a vida e dar com 30 anos eu vejo o que vai dar. Então tá tudo bem, ele pode viver com isso e vai ganhar dinheiro, ele vai trabalhar, vai ganhar dinheiro só pra curtir a vida, né? Você falou uma coisa muito importante. Tem 3 pontos que eu sempre falo pra galera aqui e eu acho que se encaixar lá você vai me dizer. O primeiro ponto que eu falo. Aqui, muita gente tem aquela síndrome de vira-lata e fala, pô, eu sou imigrante, eu não sei o quê, sendo que no papel ele tem os mesmos direitos que um britânico, só não vota, né? Aí eu acredito que a grande vantagem do britânico no processo seletivo, empreendendo, seja o que for, é justamente esse respaldo da família. Que se der tudo errado, ele tem alguém para ficar. Aqui não, se der tudo errado brasileiro, ele tem que fazer alguma coisa para pagar o aluguel dele para morar em algum lugar. Entendeu? Então eu acho que essa é uma grande vantagem das pessoas que moram aqui. E também por isso eles acabam sendo mais seletivos. Ah, eu não vou nessa vaga, eu vou naquela. Falando em processo de recrutamento, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que aqui eu acho que já chega a ser uma vantagem esse salário ser bem equiparado aqui. Uma pessoa, por exemplo, um garçom e um médico. O médico talvez ganhe só 3 vezes mais que um garçom. Se fosse no Brasil, era 30 vezes mais. Ah, É a oportunidade de recomeço. Porque o cara, qualquer coisa que ele fizer, ele se arrisca, erra. Se ele perder tudo, amanhã ele arruma um emprego para limpar o chão e ele consegue viver. Ele consegue viver tranquilo, tal. E outra coisa que eu acho que em Portugal talvez se agrave mais, essa parada que você falou da aula é legal, como o salário é baixo, cara, o empreendedorismo ele acaba sendo uma porta muito. Cara, tem que fazer uma outra coisa, o cara. cara trabalha o mês inteiro para ganhar 800 euros. Se ele conseguir achar algo que ele venda por 50 euros, que seja um bolo, algo, cara, ele precisa vender Não, 16. não, e assim, e a vida, assim, a vida pro cara, por isso que ele precisa entender. Então, a gente não, claro, eu tenho que ter muito cuidado pra não parecer que eu sou esse cara que fica ditando regra. A vida, Não, claro, a gente tá. Deus deu a vida É, pra cada um, entendeu? Então, cada um sim. realmente tem que saber o que faz com a própria vida, entendeu? Porque a gente tenta colocar aqui algumas coisas Uns que conselhos, nós já talvez. É. fizemos ou que vimos outras pessoas executar e que funciona, entendeu? Então vai sempre depender do que a pessoa quer, entendeu? Sempre, eu bato sempre nesse ponto, o que você quer da sua vida? Porque isso, na verdade, por exemplo, é uma pergunta simples, mas as pessoas não conseguem responder. Fala, beleza, quem que o Felipe quer ser? O que que você quer realmente da sua vida? E mesmo quando a gente consegue responder pra agora, mas a gente não consegue responder pra vida. Entendeu? Então uma pessoa escolhe uma coisa hoje, daqui 2 anos escolhe outra, daqui 3 anos escolhe outra, e essa mudança também vai quebrando, que também não é nenhum problema, desde que as coisas sejam, tipo, interligadas, entendeu? Então eu, Edson, encaro a vida como uma escada. É até minha tatu, né? Minha tatu é uma escada, né? É uma escada e um menino Que massa. subindo aqui uma escada e um relógio marcando o tempo, entendeu? Então é o tempo da vida, a escada representa a evolução e o menino ali é nós crescendo todo dia, entendeu? Então, se, por exemplo, nós como seres humanos entender isso, que, por exemplo, a vida realmente é uma escada, e cada escada é um degrau, entendeu? E naquele degrau você vai viver as coisas que você tem que viver ali, entendeu? Só que aquele degrau ele vai te preparar para o outro. Então, o seu planejamento, por exemplo, que eu tento que as pessoas, que eu gostaria que as pessoas entendessem, que eu acho que ficaria mais fácil para eles, para todos, seria, imagina o seguinte, quando a gente pensa, por exemplo, no plantar, beleza, eu tô em Portugal ou em qualquer lugar do mundo, tô trabalhando como garçom. Cara, aquilo dali é um estágio da sua vida, não é quem você é. Entendeu? A não Exatamente. ser que você fale, cara, isso que eu tenho paixão, porque uma outra coisa que eu admiro nas pessoas é quando eu vejo as pessoas, por exemplo, fazendo o que elas amam. E aí eu sou grato pelo universo, sou grato por Deus, por existir pessoas. Por exemplo, você já foi num restaurante, tipo assim, no, em Portugal a gente chama de tasca, entendeu? Quando você tem uma tasca lá, cara, e, que eu vou, por exemplo, é um casal que trabalha lá, cara. E eles, assim, eles levam uma vida muito boa até, entendeu? Porque eu tinha uma moto, uma BMW, uma Triple Black. Pô, e o cara tem um dono de restaurante, um restaurante pequeno, trabalha só ele e a esposa, mas muito bem organizado, um preço muito justo, uma comida muito boa. Cara, ele tem 3 motos, entendeu? Aí conversando, ele falou, não, eu tenho essa moto também, eu gosto disso, tal e tal e tal. Então você vê que assim, a pessoa conseguiu fazer patrimônio, entendeu? Tem lá um restaurante dele, faz aquilo e faz com muito amor. Então ele escolheu aquela vida e ele teve o sucesso dele naquela vida. Naquele estilo de vida, entendeu? E não é um restaurante, por exemplo, que você vai lá, business, voltado.
Sim. para grana e tal. Você vê que o cara faz aquilo porque gosta, funciona muito bem. Então eu digo, por exemplo, não tem problema nenhum ser garçom, ser recepcionista, porque foi a mesma coisa que você Sim. falou. Mas o que que é aquilo? Aquilo é quem você quer ser, aquilo é a sua profissão, você vai crescer naquilo que você quer fazer alguma coisa, ou é um momento que você tá, que dando um degrau da sua vida? Porque se é um degrau da sua vida, você começa a se preparar para o próximo degrau. Então você pode, por exemplo, estar trabalhando como garçom e estar juntando dinheiro para fazer um curso, sei lá, de TI, entendeu? Ou fazer um curso de tráfego pago, pesquisando ali o que que dá para você fazer um dinheiro extra ou ir para um nível avançado, ou de novo naquela conversa, o cara tá pesquisando, falando, não, você é um garçom, mas nível muito top, vou trabalhar só em restaurante top, e um garçom Sim. top ganha 4 vezes ou 5 vezes mais do que um garçom normal, e se eu me tornar esse garçom top, eu levo a vida que eu quero ter. E acabou, e tá tudo resolvido. Então é sempre o que o cara quer, entendeu? Mas se ele entender que aquilo dali é um degrau, ele tem que saber qual que é o próximo, entendeu? Qual que é o próximo? Pelo menos o próximo. Não precisa saber tudo, mas Não, o não, e a próximo ele tem que vida é saber. isso, por isso que assim, é o próximo, entendeu? A gente tem que, na verdade, brigar sempre pelo próximo, entendeu? E aí quando você vai pro próximo degrau, aí você enxerga o outro, você começa, você vai planejar. Então, a vida basicamente assim, qual que é a minha estratégia para 3 anos, 5 anos e 10 anos? Entendeu? Eu, por exemplo, eu estou exatamente, claro, tem uma diferencinha ou outra, mas é muito pouca, mas eu estou exatamente onde eu planejei nos últimos 10 anos, entendeu? E 10 anos atrás eu estava onde eu planejei 10 anos atrás. E no final das contas eu tô aonde, por exemplo, o office boy de 13 anos enxergou em proporções diferentes, entendeu? Então, na época da minha vida, eu quis só realmente ter uma empresa para ajudar minha família. Ajudei toda a minha família. Hoje tem vários profissionais da minha família que são técnicos em próteses, dentistas e tal. A gente já deu um salto ali, alguma coisa. Esse foi a minha primeira ambição. Depois eu falei, não, trabalhar com família também é complicado. Agora já fiz a minha missão aqui, agora a minha outra missão é outra. Sim. E aí você vai evoluindo qual que é a sua missão também, entendeu? Então, esse seria, talvez, se puder chamar de dica, seria a dica que eu daria. Cara, não existe. Pensa a vida como um degrau, planeia qual que é o momento que você está agora, como que você pode fazer e vai atrás de formação, entendeu? Bebe da água de fonte que pode realmente te trazer te trazer conteúdo, né? Para você pegar e falar, opa, se eu ir nessa linha aqui, eu consigo. Estratégia, estratégia, entendeu? Pô, Edson, eu gostei muito desse papo que a gente teve aqui, porque de verdade tem muitas coisas que você pensa parecido comigo. Até o Turning Point, isso aí pra mim não teve Obrigado, cara. como Legal. ter. A gente comecei com o Turning Point em 2018, cara. É um curso que a gente faz pra ajudar a galera aqui Pô, que mesmo bom, velho. a mudar de vida de uma vez por todas. Então, eu acho que foi muito interessante. E também uma das coisas que eu achei bem legal, que tudo que você foi falando foi bem embasado. Então, é uma pessoa que Obrigado, cara. o seu Obrigado. sucesso não é por acaso, óbvio. Né? O Obrigado. sucesso de ninguém é por acaso, mas dá pra ver que você tem. E eu quero que a gente possa conversar mais vezes no Pô, futuro, com Ou com certeza. certeza, com certeza. Vai ser um prazer. Eu tô sempre por aqui, né? Sim. Fui arrumar uma garota de Costa Oats. Então, eu vou estar sempre por aqui. O prazer é todo meu. Foi muito bom também. O papo foi muito bom. Eu tava preocupado, porque a gente não foi nada Não, cara, planejado, mas né? eu Eu tenho falei, pô, se eu vou certeza lá que e a falar galera vai simplesmente o que eu. curtir muito. E esse é o tipo de episódio que as pessoas têm que assistir mais de uma vez. Porque se ela analisar cada trecho do que você falou, do que foi pontuado, cara, tem uma lição muito grande ali que a pessoa pode aplicar na vida dela. E é muito interessante porque, cara, você foi um cara que veio do Brasil, foi pra Portugal, e consegue enxergar a vida do brasileiro, mas vê que tem oportunidades também, né? Tipo assim, você já veio estruturado, mas você tem a visão de que tem gente que não tá aonde poderia estar, mas tem um caminho para todo mundo. Se a pessoa estiver disposta a pagar o preço, a investir e fazer o que tem que ser feito, é muito fácil dela sair da onde ela tá, pelo menos pro Consegue, cara. próximo passo. Não, e a mensagem é exatamente essa. É o cara achar qual que é a montanha dele, né? Qual que é o ponto alto dele, qual que é o que ele realmente vai conseguir voar. Tem muita gente que não sabe o que que é ainda. E vai demorar um tempo ainda pra saber. Então fica procurando. A principal meta é essa. Então, não sei se eu gosto disso ou daquilo, não sei ainda qual que é o meu talento que eu vou voar. Cara, vai fazendo de tudo, entendeu? Então testa tráfego digital, testa TI, entendeu? Vai Sim, testando, entendeu? Vai fazendo coisas até chegar uma hora que você acha qual que é a sua praia e aí não sai mais de lá, né? O Nietzsche falou alguma coisa assim, né? No livro, assim, falava Zaratustra, né? Ele fala exatamente desse jeito. Demore o tempo que você precisar para descobrir, não é com essas palavras, né? sim. Mas Sim. descobrir
qual que é a sua, qual que é a sua praia, qual que é realmente aquilo que você gosta de fazer, o que você quer da vida. Mas uma vez que você descobrir, cara, não desista por nada. Com Que certeza. ali é. Aí, você sabe o que acontece com isso, cara? O sucesso, se for o desejo da pessoa ter sucesso, o sucesso ele realmente é inevitável. Se você, porque as coisas são muito matemáticas. Se você estiver fazendo as coisas do jeito que tem que ser feita, é inevitável. Não tem ninguém que vá pra academia, treine, se alimente com proteínas boas, entendeu? Diminua o carboidrato, não beba álcool, que não fique num shape top. Não tem, não existe, é Exatamente. matemático. Se Não você existe, fizer uma hora, um depois do outro, não cara, tem como. não existe ninguém mesmo que consiga, que receba o salário, consiga escalar para receber um bom salário, pega uma parte daquele salário e invista durante o tempo, que não vai conseguir, por exemplo, ser milionário, entendeu? Tem um livro que chama Psicologia Financeira, se eu não me engano, Psicologia do Dinheiro, alguma coisa assim. Aí eles falam o nome do cara, se eu não me engano, é Ronald alguma coisa, e por causa da dislexia não vai me deixar eu lembrar tudo, né? Não, mas Mas tá ótimo, já lembra muito mais do que eu. o cara era faxineiro, frentista, e o cara faleceu como é, o cara tava entre das poucas pessoas que morreram naquele ano que tinha 8 milhões na conta. Caraca. E aí a prova disso, falou que os caras falam, o Bruno Perini fala muito disso, mas eu li o livro e tal, e é muito nisso. Por quê? Porque a matemática, por exemplo, do enriquecimento, cara, é simplesmente o tempo. Então, mesmo que a pessoa pegar, por exemplo, 200 libras, né? Que fala Sim. libras, né? Se pegar 200 libras, pelo menos uma coisa que a gente também só tem que ter consciência, o que foi nos últimos 30 anos, não significa que vai ser igual. Pode ser Sim, sim. melhor ou pior, mas vai ser mais ou menos naquilo, é o padrão. Então, você pegar 200 libras e investir todos os meses, sacradamente, em 30 anos você vai ser milionário. É É matemático. isso. Isso não tem segredo. E assim, qualquer pessoa que trabalha, se a pessoa tiver com 20 anos de idade agora, e a pessoa imaginar que ela quer ser milionária aos 50, ela consegue. Entendeu? Porque é matemática. É claro, vai ter que só entender o mínimo de investimento e investir nas ações corretas e tal, mas vai. Então a vida é assim, tudo é matemática. Felipe, um prazer a conversa, cara. Prazer foi todo meu, cara. E só para falar, finalizar nesse assunto, você estava falando que a pessoa tem que tentar e procurar e tal. E eu sempre falo, as pessoas, Felipe, eu não sei por onde começar, não sei o que fazer, eu tô perdido, qual que é o primeiro passo? Aí eu falo, o primeiro passo é descobrir o primeiro passo. É isso aí. Então a pessoa, você tá buscando o que fazer, já é o primeiro passo. Já é. Às vezes a pessoa fica parada, não sei por onde começar. Eu falo, não, o primeiro passo é você descobrir o primeiro passo. Vai tentando coisa diferente que você vai, pô, gostei, acho que é isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Então tem que se movimentar. Mas, Edson, cara, foi um prazer. Prazer todo meu, cara. O papo todo foi meu. show de bola. Bom, Pessoal, vou deixar aqui embaixo aqui os dados. Segue ele lá, dá uma olhada no negócio. Tá precisando de um dentista, prótese. Viram que o cara aqui é fera. Sensacional. Quando eu for lá para Portugal, vou fazer uma visita. vai sim, pô. Você Com- não, gente, vamos tomar uma lá. Nesse dia eu vou até abrir uma exceção. Talvez a gente vai tomar uma caipirinha, se você tomar, entendeu? Lá tem as melhores. Então, que hoje eu também só tomo em ocasiões muito especiais. Beleza. E outra coisa, lembrando para vocês aí, 7 de setembro, Domínio Digital, Thiago Nigra, Maíra Card, eu, João, Bruna Velar aqui em Londres. Vamos fazer esse evento, mais um evento incrível, o maior evento de marketing digital da Europa. 7 de setembro, os tickets já estão à venda. Beleza? Se você quer participar aqui do podcast, deixa um comentário aqui embaixo. Quem sabe você não é a próxima pessoa para estar aqui com a gente na mesa. Vejo vocês no próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau.